É 3 de dezembro de 1999. O dia começou como qualquer outro. Mas para uma família, ele terminará em uma tragédia inimaginável e um mistério para o qual talvez nunca encontrem respostas. Jovem visita a família em Key West, Flórida, nas férias de inverno. Ele está no primeiro ano da faculdade. Apesar de sentir falta de casa, quase decidiu não voltar. O jovem e o pai têm vivido momentos tensos recentemente. O pai dele ainda está bravo porque ele decidiu se inscrever em universidades fora do estado. A maioria ficaria animada com a aceitação do filho em uma universidade de Nova York, mas o pai do jovem não é tão otimista. Ele tem certeza de que o filho não vai receber uma boa educação lá. Ele só vai acabar com a cabeça cheia de besteiras liberais inúteis que nunca vão ajudá-lo a conseguir um bom emprego. O filho discorda, estuda ciências ambientais, que não paga tanto quanto o negócio imobiliário do pai, mas sempre lhe interessou. Ele queria que os pais se esforçassem mais para entendê-lo. Sua mãe tem tentado, mérito dela. Ela fez muitas perguntas sobre as pessoas que ele conheceu na faculdade e sobre as matérias que ele tem cursado. Ela insiste que ele deve se esforçar mais para se dar bem com o pai. Na verdade, foi ideia dela dar uma volta no avião do pai dele. O jovem ficaria feliz apenas com uma viagem de pesca. Quando criança, adorava pescar com o pai e já faz tempo que não vai pescar. Mas ele sempre foi um passageiro nervoso. Até pegar o avião de volta de Nova York deixava ele ansioso. A ideia de entrar na cabine apertada do Cessna 182 Skyline do pai dele quase lhe dá arrepios. O pai dele acha ridículo ter medo de voar e afirma que viajar de avião é mais seguro que dirigir, segundo as estatísticas. Mas mesmo assim, o jovem não consegue deixar de pensar que, se um avião tão pequeno caísse no meio do oceano, existe a chance de ninguém jamais descobrir o que aconteceu. Mesmo nervoso, o jovem pensa em como seria importante para sua mãe saber que ele e o pai estavam juntos novamente. Mesmo que, do ponto de vista dele, o pai é quem está sendo irracional. Mas o jovem está cansado e não vai ficar em casa por muito tempo, então ele acha que, por enquanto, vai ser mais fácil apenas fazer o que os pais dizem. O jovem e o pai entram no avião. O pai sempre relata as especificações do avião, onde comprou, como obteve um grande desconto e quantas vezes já o usou. O jovem só balança a cabeça e tenta mostrar interesse. Felizmente, quando decolam, o motor é barulhento o suficiente para que eles não consigam realmente manter uma conversa adequada sem precisar gritar. O plano é voar para o leste pelo Atlântico até as Bahamas, reabastecer e retornar direto. A viagem deve durar só algumas horas, a menos que eles queiram andar mais antes de reabastecer. O voo é tranquilo e o pai do jovem, pelo visto, é um piloto muito bom. O oceano passa lá embaixo. De vez em quando, o jovem avista barcos na água abaixo deles, mas é difícil distinguir detalhes de tão alto. O céu está completamente uniforme, sem uma única nuvem visível. O jovem se entedia no início, mas ao sobrevoar as pequenas ilhas das Florida Keys, começa a entender o motivo do pai gostar de voar. A Overseas Highway, a enorme rede de pontes que conecta as Keys ao continente, parece uma faixa de papel, e os carros que passam por ela parecem formigas. O pai do jovem diz que voar é a melhor forma de esvaziar a mente e que tirar a licença de piloto foi sua melhor decisão desde a aposentadoria. O jovem diz ao pai que está feliz por ele. Para sua surpresa, o pai diz que também está feliz por ele, desde que ele tenha certeza de que o caminho escolhido o fará realmente feliz. Agora, o avião já está sobre o oceano. Já faz um tempo, provavelmente meia hora desde a última vez que viram uma ilha. O horizonte se estende diante deles, onde o azul do céu encontra o azul do Oceano Atlântico. O pai do jovem verifica se ainda seguem a rota correta para o destino. Tudo parece estar indo bem. Talvez essa seja uma boa viagem de volta para casa. O que o jovem e seu pai não têm como saber é que eles não estão tão sozinhos naquele vasto céu azul quanto pensavam. De repente, o avião estremece como se tivesse sido atingido por uma forte turbulência. Isso não deveria estar acontecendo. Isso não deveria estar acontecendo, já que o controle de tráfego aéreo não detectou sistemas de baixa pressão no radar. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente.
e grandes criadores do YouTube como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Os filhos saíram de Key West, o céu estava limpo por quilômetros. Segundo o relatório meteorológico, não há células de tempestade na área. Mesmo assim, ao olhar pela janela, o jovem vê nuvens cinzentas e ameaçadoras se aproximando do avião. As nuvens são tão grandes que ele se pergunta como ninguém notou que estavam chegando. Com a tempestade se aproximando, ele vê o que parecem ser clarões de relâmpago, mas algo parece estranho. Como estudante de ciências ambientais, ele estudou em algumas aulas como as tempestades se deslocam e percebe que algo está errado. Essa tempestade está se movendo rápido demais, de forma antinatural. Mas o que o deixa ainda mais inquieto é que quando seu pai vira o avião para evitar a nuvem, ela se move junto com eles. Parece que ela está presa à aeronave, perseguindo-os e se recusando a deixá-los fugir. Um enorme estrondo de trovão ecoa. O pai do homem diz a ele que eles precisam encontrar um lugar para pousar o mais rápido possível. Seu pequeno Cessna não vai ser páreo para uma tempestade desse tamanho, especialmente quando eles estão sobre mar aberto. Os ventos da tempestade os sacodem como correntes fortes, e tanto o homem quanto seu pai têm que lutar contra a vontade de vomitar toda vez que a aeronave despenca de repente. O avião está tremendo e rangendo tanto que o jovem teme que ele possa se despedaçar. Pela janela, tudo o que qualquer um dos dois consegue ver é só cinza, enquanto a nuvem de tempestade os alcança e engole completamente o avião. Segundo o mapa, há uma ilha próxima às coordenadas deles. Se conseguirem contatar o aeroporto local pelo rádio, talvez tenham uma chance. O pai liga o rádio e envia um pedido de socorro. Mas algo está errado. O rádio parece estar captando apenas estática. O homem tenta várias vezes enviar um sinal de socorro, na esperança de que alguém os ajude a pousar antes que seja tarde demais. Mas todos os seus apelos são ignorados. Então seu filho aponta para o painel do avião e ele percebe que não é só o rádio. Os instrumentos do Cessna estão girando descontrolados, incluindo bússola, indicador de velocidade vertical e altímetro. Até o medidor de combustível começa a se mover rapidamente para cima e para baixo. As luzes do cockpit piscam e depois apagam de vez. O avião ficou completamente sem energia. Tanto o jovem quanto seu pai se preparam, esperando pela queda, mas ela nunca acontece. A mãe do jovem espera que seu filho e seu marido voltem. Eles não costumam ficar fora até tarde, e quando ela ouve uma tempestade distante no oceano, começa a se preocupar. Ela liga para o aeroporto e, para seu horror, descobre que o avião do marido nunca voltou. Tanto o filho quanto o pai são dados como desaparecidos. A busca dura dias, mas a guarda costeira não encontra sequer um pedaço de destroço. Amigos e família tentam animá-la, ainda chamando marido e filho de desaparecidos, mas ela sabe que isso é otimismo demais. Esta está longe de ser a primeira vez que algo assim acontece, e quando acontece, as pessoas envolvidas geralmente nunca mais aparecem. Pilotar avião pequeno é perigoso. O marido dela sabia disso ao começar. A mulher não para de se culpar pelo sumiço do filho e do marido. Foi ideia dela que eles saíssem juntos. Ela percebeu o afastamento entre eles e achou que viajar de avião sozinhos sobre o oceano seria uma boa chance de se reaproximarem. Se ela não fosse tão insistente, talvez ambos ainda vivessem. Claro, o desaparecimento daquele avião não foi culpa de ninguém. As forças da natureza são imprevisíveis, mesmo considerando apenas o que explicamos.
Quando a natureza se torna anômala, fica mais mortal. E não há exemplo melhor disso do que o SCP-605, a nuvem de tempestade predatória. O SCP-605 é uma grande entidade aérea feita de matéria gasosa, semelhante ao vapor d'água de nuvens de tempestade. Embora seja impossível mantê-lo contido devido ao seu tamanho, a equipe da Fundação está constantemente monitorando-o e tomando todas as medidas possíveis para manter as pessoas afastadas e suprimir o conhecimento de sua existência. A Fundação montou uma equipe de rastreamento que fica até 15 quilômetros da criatura o tempo todo, caso ela apresente sinais de que está ficando ativa. Em seu estado dormente, SCP-605 é transparente e difícil de ser detectado a olho nu. Ele se move lentamente e parece circular um território definido, deslocando-se entre Bermudas, Porto Rico e o sul da Flórida. Se essa área soa familiar para você, provavelmente é porque o território do SCP-605 tem um apelido muito mais famoso, o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo, é geralmente considerado pelos verdadeiros crentes como a área entre Miami, Bermudas e San Juan, que coincidentemente são os limites observados do território do SCP-605. Embora a entidade não tenha sido devidamente catalogada até a década de 1950, registros de autoridades locais sugerem que o SCP-605 pode estar ativo na área há séculos. Ou existe toda uma linhagem de criaturas atmosféricas que existem na área desde tempos imemoriais. Não sei qual dessas possibilidades acho mais perturbadora. O primeiro desaparecimento misterioso comumente ligado ao Triângulo das Bermudas foi o do USS Pickering, que sumiu sem deixar rastros em 1800. Outros casos notáveis incluem o USS Wildcat, em 1824, e o USS Cyclops, que partiu de Barbados em março de 1918 com 306 tripulantes e passageiros, apenas para desaparecer em algum lugar do Triângulo enquanto seguia para Baltimore. Talvez o caso mais famoso seja o Voo 19 Esquadrão de 5 bombardeiros torpedeiros que sumiu em uma missão de treinamento nas Florida Keys. Transmissões de rádio descreveram bússolas com defeito e fenômenos estranhos, que, de acordo com fontes confidenciais, agora sabemos que foram causados pelo SCP-605. Desde então, a Fundação SCP suprimiu todo o conhecimento sobre a real natureza da criatura, espalhando diversas explicações falsas, fantásticas e científicas ao público em geral. Isso inclui fantasmas, abdução alienígena, anomalias magnéticas, bolhas de metano mudando a densidade da água e explicações ligadas à cidade perdida de Atlântida. A ideia de Atlântida ter qualquer relação com o Triângulo das Bermudas é ridícula, é claro. Como todos sabemos, SCP-5525 não está nem perto dessa área específica do Oceano Atlântico. Quando o SCP-605 entra em seu estado ativo, ele se assemelha a uma enorme frente de tempestade que persegue e engole qualquer barco ou aeronave dentro de seu território. Durante esse processo, equipamentos elétricos e instrumentos de navegação da embarcação ficam descontrolados, com leituras falsas ou curto-circuito. Então, uma vez que a embarcação está totalmente envolvida pelo SCP-605, ela é consumida e desaparece completamente. Não se sabe ao certo como a criatura faz isso, pois sua fisiologia é muito difícil de estudar. Assim que o SCP-605 termina de se alimentar, ele imediatamente retorna ao seu estado dormente, desaparecendo de vista e se tornando quase impossível de detectar por qualquer instrumento científico. Nesse ponto, ele ficará dormente por um período de anos, às vezes décadas. O que descobrimos, no entanto, é que após se alimentar, há um aumento pequeno, mas detectável, na massa da entidade. Estudos adicionais são necessários, aguardando a aprovação do Conselho O5, mas esses dados parecem confirmar que SCP-605 está, de fato, consumindo as aeronaves e embarcações que engole. Mas qualquer sustento que o SCP-605 precise é derivado da própria aeronave ou embarcação, não das pessoas dentro dela. Então, quando a entidade está em seu estado de caça, a Fundação geralmente consegue acalmá-la oferecendo uma aeronave não tripulada. Isso faz com que o SCP-605 retorne ao seu estado dormente. Esse método é a melhor solução da Fundação para diminuir vítimas civis ou militares no Triângulo das Bermudas. Apesar de sabermos como manter o SCP-605 dócil, muito sobre essa anomalia atmosférica ainda é um mistério. Sua natureza efêmera dificulta o estudo, então não há como saber de onde ela veio ou se deseja algo além de simplesmente engolir ocasionalmente um avião ou barco.
Então, mesmo que nossas pesquisas indiquem que, no momento, o SCP-605 é único, a possibilidade de que mais dessas entidades possam existir não é totalmente descartada. Afinal, viajar pelo oceano aberto é uma atividade perigosa, e aviões e navios ainda desaparecem todos os dias.